Às vezes, sentimos que a vida nos joga para cima e para baixo, como um barco em um mar tempestuoso. As ondas de frustrações, decepções e pressões diárias podem nos deixar exaustos, com a sensação de que estamos constantemente lutando contra a maré. A energia parece esvair-se, o ânimo diminui e a alegria parece uma lembrança distante. Essa sensação de estar constantemente na defensiva, de estar em uma batalha constante contra as adversidades, pode nos deixar presos em um ciclo de negatividade. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de navegar nesses mares agitados com mais leveza, de encontrar pontos de ancoragem em meio à tempestade, de encontrar a positividade mesmo nos momentos mais difíceis? Este não é um guia para a felicidade instantânea, mas sim um convite para uma jornada de autodescoberta, onde aprenderemos a encontrar a positividade não como um destino, mas como uma forma de navegar em meio às turbulências da vida. Imagine-se como um jardineiro, cuidando de um jardim. As flores não crescem sozinhas, certo? É preciso dedicação, paciência e entender as necessidades de cada planta. Da mesma forma, cultivar a positividade em nossa vida requer um cuidado constante. Não se trata apenas de ignorar as dificuldades, mas de aprender a enxergá-las, compreendê-las e, principalmente, a transformá-las em oportunidades de crescimento. Nesta jornada, vamos explorar as raízes da negatividade, desvendando os padrões que nos mantêm presos a essa maré. Vamos aprender a identificar os gatilhos que nos levam a um estado de espírito menos otimista, a entender como nossos pensamentos e emoções interagem e como podemos moldar esse diálogo interno para um caminho mais positivo. Você já se sentiu assim, preso em um ciclo de pensamentos negativos, onde cada dia parece mais pesado que o anterior? Ou talvez você se sinta esmagado por expectativas externas, por comparações incessantes ou por uma carga diária que te impede de ver o brilho do sol. Este caminho não se trata de ignorar esses sentimentos, mas de reconhecê-los, entendê-los e, com a ajuda de ferramentas práticas e de autoconhecimento, aprender a navegar por eles. Não é sobre fingir que tudo está bem, mas sobre encontrar força em meio à tempestade. Sobre aprender a encontrar o oásis em meio ao deserto. Vamos desvendar os mecanismos da mente, aprender a lidar com as emoções complexas e, acima de tudo, a encontrar maneiras de cultivar a resiliência e a positividade em meio às adversidades. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta, onde você se tornará o jardineiro de sua própria felicidade, descobrindo como nutrir a semente da positividade dentro de si mesmo. Agora, imagine a positividade não como um destino, mas como um músculo que precisa ser fortalecido e exercitado. Assim como um atleta precisa de treino constante para desenvolver força e resistência, a nossa capacidade de encontrar a positividade em meio às adversidades se aprimora com o tempo e com a prática. Precisamos nos desafiar, nos expor a situações que nos coloquem à prova, a fim de fortalecer essa musculatura mental. Observe como um praticante de artes marciais precisa aprimorar suas técnicas e a sua resiliência para superar os obstáculos. Não é diferente com a positividade. Por outro lado, a negatividade, frequentemente, pode ser mais como uma doença crônica, se não for combatida a tempo. Ela pode se instalar de forma sutil, minando nossa energia e nossa perspectiva. Mas, assim como uma doença crônica pode ser controlada com tratamentos e mudanças de hábitos, a negatividade pode ser mitigada com estratégias que reforçam o pensamento positivo e a perspectiva otimista. Observe como uma pessoa que está em tratamento para uma doença crônica precisa de disciplina e persistência. Não é diferente no processo de construir a positividade. Considerando essa analogia, imagine um indivíduo que se vê frequentemente envolvido em situações de conflito. Em vez de se deixar dominar pela frustração e pela raiva, ele pode optar por se concentrar nas soluções possíveis, em busca de pontos em comum com a outra parte envolvida.
Essa atitude, embora não elimine completamente o conflito, o coloca em uma perspectiva mais favorável, abrindo caminho para resultados mais positivos. Nossas respostas aos desafios diários moldam nossa experiência e nossa percepção da vida. Além disso, a positividade não reside apenas na ausência de negatividade, mas na presença de emoções construtivas como gratidão, compaixão e esperança. Reconhecer e cultivar esses sentimentos pode ser um antídoto poderoso contra o pessimismo. Imagine um jovem que, ao se deparar com um desafio, em vez de se concentrar apenas na dificuldade, se recorda de todas as conquistas e de tudo aquilo que já aprendeu. Essa postura, ao invés de se afogar em negatividade, o faz lembrar de sua força interior e de sua capacidade de superar obstáculos. Essa compreensão nos leva a um caminho que vai além do mero pensamento positivo. A busca pela positividade se torna um ato de autocuidado, de reconhecimento da própria resiliência e da capacidade de superar obstáculos. É entender que, mesmo em meio às dificuldades, ainda há potencial para o crescimento, para a aprendizagem e para o encontro de novas perspectivas. Nesse processo, a positividade não é um destino, mas um caminho, um estado de espírito que precisa ser cultivado a cada dia, com dedicação e persistência. Ao contemplarmos a jornada até aqui, percebemos que cultivar a positividade não é uma tarefa isolada, mas um processo intrincado, como a teia de uma aranha, onde cada fio, cada pensamento, cada emoção se conecta aos demais. A compreensão dos padrões que nos aprisionam à negatividade, a capacidade de refletir sobre nossos próprios pensamentos e emoções e a busca por ferramentas práticas como o autocuidado e a resiliência se entrelaçam, formando uma rede de apoio interno. É como construir um castelo de areia. Cada grão de areia, cada gesto, cada ação contribui para a solidez da estrutura. E assim, a positividade, em sua essência, não é um destino fixo, mas um estado mental, uma forma de navegar pelas águas turbulentas da vida com mais leveza e serenidade. A positividade, nesse contexto, não se apresenta como um escudo contra a adversidade, mas como uma bússola que nos guia em meio à tempestade. Ela nos permite enxergar além das dificuldades, vislumbrando as oportunidades que se escondem por trás dos desafios, como flores que brotam no meio do asfalto rachado. Ela nos ensina a encontrar beleza nas pequenas coisas, a apreciar os momentos de tranquilidade, a identificar as lições valiosas em cada experiência, por mais dolorosa que possa ser. É uma forma de olhar para o horizonte, não com medo, mas com esperança. Refletindo sobre este caminho até agora, podemos observar que a jornada em busca da positividade é um ecossistema complexo, onde cada componente contribui para a saúde mental e emocional. A capacidade de compreensão, o autoconhecimento e a adoção de estratégias práticas não funcionam de forma isolada, mas interagem em harmonia, como as notas de uma sinfonia, criando uma melodia única e inspiradora. Cada passo em direção à positividade fortalece a estrutura mental, a resiliência e a capacidade de lidar com os desafios da vida com mais leveza. Imagine esta jornada como um rio caudaloso. As águas, muitas vezes turbulentas, representam as nossas emoções e os nossos pensamentos. As margens representam os nossos limites, e os bancos de areia, as nossas oportunidades de reflexão e autocuidado. Observando este rio, podemos entender que a positividade não é algo estático, mas uma fluidez contínua, uma corrente que nos conduz em direção à serenidade e à paz interior. Esta jornada, portanto, não é um destino final, mas um caminho constante de autodescoberta e crescimento. E agora, prepare-se para a conclusão desta reflexão, onde encontraremos a chave para nutrir a semente da positividade em seu interior. Ao contemplarmos a jornada até aqui, percebemos que a positividade não é um destino, mas sim uma forma de navegar pelas águas turbulentas da vida. É um estado de espírito que se cultiva a cada dia,
como um jardim que precisa de cuidados constantes. Não é um escudo contra as tempestades, mas uma bússola que nos guia em meio à adversidade, revelando as oportunidades escondidas por trás dos desafios. É encontrar a beleza nas pequenas coisas, a serenidade nos momentos de caos e a lição valiosa em cada experiência, por mais dolorosa que possa ser. Imagine a positividade como um raio de sol que atravessa as nuvens. Ele não elimina as nuvens, mas as ilumina, revelando sua beleza, sua textura, sua fragilidade e a força do céu que a sustenta. Assim, a busca por uma vida mais positiva não é uma fuga da realidade, mas uma forma mais profunda de a vivenciar, de encontrar o brilho mesmo na escuridão. É olhar além da superfície, reconhecendo a complexidade da existência e a beleza, ainda que sutil, que reside em cada detalhe. A jornada em direção à positividade, portanto, não é uma corrida, mas um passeio contemplativo. É um convite à autodescoberta, à compreensão profunda de nossas emoções e pensamentos e à construção de uma relação mais harmoniosa conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de encontrar o equilíbrio, a resiliência e a força para enfrentá-las com mais leveza e sabedoria. É como aprender a tocar um instrumento musical. Requer prática, dedicação e paciência, mas o resultado é uma melodia harmoniosa, capaz de acalmar a alma e inspirar a esperança. E agora, o que realmente importa: a prática. A jornada. A verdadeira jornada começa agora, em cada respiração, em cada escolha, em cada momento. A positividade não é um destino a ser alcançado, mas um estado mental a ser cultivado, um farol a ser aceso em meio à escuridão. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um compromisso consigo mesmo, de um cultivo constante, de um aprendizado que se renova a cada dia. A positividade é um reflexo da nossa capacidade de encontrar beleza e significado em cada experiência, por mais difícil que ela seja. É a coragem de enxergar o potencial em meio à tempestade. A fé em que a luz sempre prevalecerá. É a escolha de viver com mais leveza, com mais serenidade, com mais esperança. E essa escolha, essa prática começa agora.